Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série de devocionais sobre educação de filhos, baseado no livro de David e Carol Sulmerk, 151 reflexões sobre educação de filhos, a sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória do seu filho. E antes de iniciarmos o episódio, eu queria pedir para você que está aí nos assistindo no YouTube que clicasse em inscrever. Se você aqui ainda não está inscrito, também ative as notificações, comente, curta, compartilhe. E também nos ouça nas plataformas de áudio Apple Podcasts e também no Spotify. O autor traz aqui uma pesquisa sobre o sucesso dos pais na transmissão dos seus valores para os filhos. Então aqui eles classificaram em 2 eixos: o grau de demonstração de amor e o grau de demonstração de autoridade. Então, esses graus eles foram medidos no relacionamento e disposição dos filhos futuramente. Então, as crianças cresceram. Depois que elas tiverem a sua vida, sua família, os seus filhos, elas vão querer continuar no método, né, ali que os seus pais utilizaram para criá-los? Sim ou não, né? E a pesquisa relacionou aí então 4 tópicos: os pais negligentes, os pais permissivos, os autoritários e os de autoridade. E quando você lê pela primeira vez, como quando eu li, eu acreditei que os piores aí que apareceriam nessas pesquisas seriam os negligentes, né? Porque o negligente é onde não há, é a ausência ali de qualquer traço de autoridade, qualquer traço de amor. Mas a pesquisa se mostrou diferente, foi isso, não foi? Isso. Daí tem os pais também permissivos, né? Então, que são pais que eles são altos em amor e baixos em autoridade. Então, o que a gente pode trazer aí dos permissivos, até a gente estava vendo um vídeo sobre a síndrome do imperador. Síndrome do imperador, né? Meu Deus do céu. Então, que nada mais é quando a criança assume o papel ali de domínio dentro do núcleo familiar, né? Não às vezes só dos pais, mas dos avós, dos irmãos, todas aquelas pessoas que cercam essa criança, professores, todo mundo tem que fazer as vontades dessa criança. Até tem um filme que retrata um pouco disso, aquele filme do menino que tem uma deficiência no rosto, não sei se você lembra o nome, que ele usa sempre um capacete de astronauta, e acaba pela deficiência dele, tudo girando em torno dele. Ele não tem ali a síndrome do imperador, mas a irmã sente que tem, porque pelo fato do menino receber sempre as atenções, tem uma fala do filme que ela diz: o mundo não gira em torno de você, né? Ela estava se sentindo excluída. E isso às vezes acontece com os demais irmãos quando há essa síndrome do imperador, né? A criança toma, como você falou, o controle da situação, o controle da família. Tudo é feito para agradá-lo, tudo é feito para trazer a ele uma satisfação. E aí acaba os demais membros da família, né, se retrocedendo, ficando em segundo plano por causa dessa criança. E muitas vezes isso acontece quando chega aquele filhinho mais novo, né? Ou até aquele raspinha do tacho que a gente fala, né? Quando às vezes os pais já têm aí uns filhos mais velhos, né? E acaba tendo alguma diferença, acaba tratando aquela criança permissivo demais, né? Dando muito amor, mas ausência de frustração, que a criança não pode se frustrar, né? Tem que ser tudo do jeito dela. Até pais hoje em dia, né? Que colocam até essa responsabilidade de que fazer tudo o que a criança quer para os professores, para às vezes a igreja, né? Onde essa criança está, todos têm que fazer o que ela quer, né? Às vezes os professores são até questionados se a criança tira uma nota baixa. Por que você deu essa nota para o meu filho? Na minha época era diferente. Na minha época, se eu ganhava nota baixa, o pau comia. É claro que a gente não vai fazer isso hoje, né? A criação é totalmente diferente. Mas o que eu percebo nesses pais permissivos, que até provoca essa síndrome do imperador, é que é uma tentativa de se sentir amado pelo filho, né? Querer ter um medo de que, se não atender às exigências, às vontades do filho,
o filho não vai amá-los. Isso também está muito ligado, né? E foi uma coisa que a gente até estava conversando, né? Como a pesquisa foi com os filhos, né, para ver se eles iam ou não seguir o exemplo e estilo de vida dos pais. Eu, na minha concepção, quando eu comecei a ler, eu vi que os pais permissivos geralmente foram o contrário dos, né, tiveram seus pais autoritários. Na próxima categoria, né, que são pais autoritários, né? Tiveram seus pais autoritários e quiseram ser totalmente o oposto. Na tentativa até de, quem sabe, dirimir uma frustração, né? E você, de repente, tem essa frustração de ter vindo de uma família autoritária. A gente vê isso, famílias mais antigas, ainda existe hoje, né? Aquela coisa que não pode divergir, o pai acredita que ele a questão de ter autoridade lhe dá um poder supremo, né? O pai acha que o que ele fala acabou, não pode haver qualquer questionamento sobre aquilo. E aí nasce o autoritarismo. Então, o pai contra a mãe, né? Nessa relação. E aí, filhos, geralmente, dessa criação se tornam, então, pais permissivos? Permissivos, né? Tendem a ser mais permissivos. Porque, no caso dos permissivos, eles são altos em amor, então querem dar muito amor demais, querem, né, criar aquela criança numa bolha para ela não se frustrar, para ela ter tudo que ela quer, tudo que ela deseja, tudo que ela almeja. Então, isso, amor demais, que chega a sufocar. Né? A gente estava assistindo até um vídeo de um psicólogo, psicopedagogo, né, falando sobre isso, e ele falou que isso é um crime, né? Se fosse tipificado no Código Penal, tinha que ser um crime os pais permissivos, porque você criar a criança numa bolha sem nenhum tipo de frustração é você ter a certeza que no futuro essa criança ou vai ser dependente de drogas lícitas ou ilícitas, né? Mas vai ter que ser, vamos dizer, presenteada, né? Sim, de alguma outra forma. Aquela recompensa, né? Isso, recompensada, isso mesmo. E quando você você cria esse tipo você desenvolve esse tipo de caráter na criança, né? A síndrome do imperador, quando acaba crescendo a criança, como você falou, ele vai buscar satisfação em algo quando se sentir frustrado. Porque ele acha que todos giram em torno dele. Gira em torno dele, que tudo ao seu redor está para satisfazê-lo. Então, quando ele tiver uma frustração no trabalho, uma frustração na vida, uma frustração amorosa, ele não vai saber lidar. Então, aí você consegue ver a importância de você, como pai e mãe, na formação do caráter do seu filho, na formação dele, da concepção dele para o mundo. Essa primeira infância, você está preparando seu filho para o mundo. Né? A gente até com o Noah, a criação Noah e Zoe foi bem diferente, apesar deles serem próximos, né? 1 ano e 5 meses, a criação eu percebo hoje que foi diferente. O primeiro filho a gente cuidou mais, a gente protegia mais. Hoje conseguimos, graças a Deus, equalizar isso, né? Até pela ida do Noah para a escola. Até pelas coisas que agora ele começa a viver, amiguinhos, igreja, outros tipos de relacionamento. Mas eu lembro que o primeiro dia dele na escola eu fiquei angustiado o dia inteiro no trabalho, sabe? Sabe, a preocupação era, será se alguém vai entristecer ele? Será se alguém vai fazer ele chorar? Será se alguém... E um dia eu conversando com a minha prima Jaqueline, ela disse assim, ó, moça, o Noah precisa criar casca. Ela falou, o Noah precisa criar resistência. E é isso que a gente tem que fazer. Quando você é um pai permissivo, você acaba protegendo demais o seu filho. Você acaba querendo que ele não sinta as dores do mundo. E quando ele soltar para o mundo, porque é inevitável, né? Os filhos não ficam pequenos para sempre. Quando ele soltar para o mundo a primeira decepção, a primeira tristeza que ele tiver, ele vai buscar recompensa em algo. Nós como pais, a nossa missão é realmente dar armas para os nossos filhos, né? Para que eles possam se defender tanto na parte boa como na parte ruim. Caso aconteça alguma coisa, filho, você vai agir dessa determinada forma, né? Como a gente sempre fala, a gente tem que instruir a criança no caminho. Então, é ensinar mesmo, dar orientação para os nossos filhos. Então, nós temos que orientá-los na frustração, nós vamos estar do lado. Na alegria, nós vamos estar do lado. E sempre orientando ele como ele tem que agir, né?
A Zoe ontem, ela não estava muito bem, sabe quando a criança acorda, né, daquele jeito assim, meio de TPM? E daí eu disse, filha, nossa, você não é assim, o que está acontecendo, né? Você está triste com alguma coisa, né? Que ela sempre acorda bem feliz, assim, um pouquinho com sono normal, mas feliz, assim. E ela ficou lá e toda hora fazendo uma coisa, fazendo outra, assim, desagradável. Daí eu chamei ela, né, fui ajudar ela a trocar roupa. Daí quando eu sei que ela já tá assim, não tá muito bem, quando ela começa, eu preciso de você, da sua ajuda, porque eu não posso fazer isso sozinho, né, que ela já sabe trocar de roupa, tudo, e ela é bem autônoma, né, eu tenho bastante autonomia nessa área, mas quando ela começa assim, eu já fico, né, ó, não sei se dormiu direito ou se vai ficar doente, a gente sempre tem aquela incógnita. Daí eu disse, poxa filha, você sabe que você tem um coração de Jesus, né? Então, criança que tem um coração de Jesus, eu sei que você não está bem, está chateada, mas as pessoas ao nosso redor, elas não têm culpa disso, né? E como eu cuido das outras crianças, né? Então, as crianças ali não têm culpa. Então, se você está chateado com alguma coisa, eu falando para ela, falando para mim mesmo, né? Se você está chateado com alguma coisa, então fica um pouco no seu canto, fica mais pensativa. Agora, você não precisa descontar nas outras pessoas, né? Fica quietinha, fica calada, porque a gente tem que ser sempre mais parecido com Jesus. Então, o que Jesus faria nisso, né? Então, levando ela a pensar naquilo, né? Levando ela, porque daí ela estava até falando assim, você é chato. Tipo, as crianças não faziam nada, ela estava chato. Eu digo, filha, essa é a palavra para se usar? Você gostaria de ser chamada de chata? Daí ela, não, mamãe, né, não sei o quê. Daí ela mesma começou a raciocinar com o que eu estava falando e começou a agir conforme, mesmo que a nossa carne, né, queira estourar com todo mundo, sair correndo, jogando tudo para todo lado, né? Mas a gente tem que ter o Espírito, né? Pedir que o Espírito Santo nos oriente. E ali naquele momento eu tirei, tipo, ali 5 minutos do meu dia para parar com ela, vi que ela não estava bem, coloquei ela no quarto, fui ali conversar, filha, o que está acontecendo? Você não é assim, você não é essa criança, né? Você está sendo, mas você não é, então vamos agir da forma determinada. E ali eu orientei ela. E eu não precisei brigar, eu não precisei gritar, eu não precisei nada. Eu só dei uma orientação, ela mesma, né, se analisou e foi ocorrendo tudo bem. Porque acontece, né, gente? Até a gente tem dia ruim. E a gente tende, né, a achar que as crianças têm uma capacidade, uma maturidade, né, uma capacidade de lidar com problemas como nós. E não é verdade. Criança é criança. Criança está em formação. Nós adultos estamos em formação ainda, né, o tempo todo. Imagine uma criança. Então, esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe. É orientar a criança, é fazer justamente isso que você fez. Ao invés de estressar com a criança, ao invés de você gritar, que o grito traz um outro efeito pior na criança, você fazer isso que a Bianca fez, é ter essa maturidade, porque daí a maturidade é sua, a maturidade do pai e da mãe, de parar, ouvi-lo, de conversar até na linguagem dele para que ele possa compreender, e ele vai formando, ele vai entendendo, e ele vai vendo que na verdade o chato ali era ela, sabe? Ela que estava se sentindo chatinha e estava chamando as outras crianças de chata. E até porque ela não sabia nem expressar. Eu disse, Sim, filho, o que está acontecendo? Isso, o que está acontecendo com você? Eles não sabem, assim, tipo, dizer em palavras o que eles estão sentindo, né? A gente veio aí de um final de semana em família. Intenso, né? Eles brincaram, Isso, né? Meu irmão está aqui com a minha cunhada, a gente foi para Boston, a gente passeou, então... né? Foi um final de semana bem intenso, de muito carinho, de muita atenção com eles. E daí chegou no outro dia, ela já de certo acordou muito brava, que ela tinha sido tão legal ontem, por que não podia ser hoje de novo? Eu tava meio que lendo os pensamentos dela. O que acontece é que no final de semana, como a Bianca falou, foi intenso, e aí somos só nós. E por a gente ter um home day care, as crianças vêm na nossa casa. Então ela acorda e ela vê, já tem outras crianças dividindo a atenção da mãe dela. Isso, né? E aí ela já percebe que não vai ter atenção exclusiva. Eu já não estou em casa, estou trabalhando.
né? Quando ela acorda, eu já não tô mais em casa. Não tá a vovó e o vovô ali, não tá o titio e a titia aqui. Então ela já tem essa, tanto que eles falam que finais de semana são dias de família, né? E aí cabe a nós esse papel. Teve uma experiência que a gente teve domingo, né? Eu e a Bianca estivemos servindo no Kids na igreja, lá no berçário, e tinha um menino que estava bem agitado, bem bagunceiro e tal. Eu conversei com ele, eu chamei a atenção dele e tal. Ele ficou paradinho no canto, assim, meio que quis chorar e não quis mais brincar, não quis pegar. Aí eu parei do lado dele e disse assim, ó, você quer um colo? Sabe, você quer vir no colo do tio? Sabe, você quer vir? Ele veio. Ele se agarrou no meu pescoço assim, deitou e ficou. Sabe? Acabou toda a agitação. Ele parou, ele ficou. Então é a criança tentando chamar a atenção, tentando expressar um sentimento que ela não sabe como. Que ela não tem maturidade suficiente para expressar. É igual a gente fala do choro do bebê, né? Ai, meu Deus, chorando, né? Às vezes até crianças maiores, né? Ai, que criança chorona, que tanto que chora, né? Mas o choro é uma maneira de expressar algo que não está indo bem. E às vezes nas crianças maiores isso acontece com birra, com agitação, né? Eu respeito até o posicionamento de algumas pessoas que acreditam assim, mas me dá uma aflição quando dizem pra mim assim, o bebê chorando, você bota no berço e deixa chorando, que ele para. Cara, me dá uma aflição, porque você pensa, você era um bebezinho, você tava num local apertadinho, né, todo com o corpinho ali apertadinho, quentinho, ouvindo o coração da mamãe, ouvindo a voz da mamãe, comendo tudo que a mamãe comia. De repente você tá num mundo barulhento, muita luz, os seus braços estão soltos, ainda tá se adaptando. Então ele sente saudade, porque ele quer estar acolhido. Né? Ele ainda não sabe que ele está fora, né? Para ele, ele ainda está dentro. Então, gente, entenda, você precisa diferenciar autoridade e amor, sabe? Ambas precisam caminhar juntos e equilibradas. Se você, de repente, não tem esse balance ainda, você não consegue ainda ter esse equilíbrio, cara, vai estudar, vai ler, mas a minha vida é puxada. Cara, são seus filhos, eles não duram para sempre, eles não são crianças para sempre. Então é o seu período, você precisa arrumar um jeito. Aqui na América a vida é muito corrida. Até porque, né, a gente vai colher os frutos. A gente vai colher os frutos. E mesmo tendo essa vida corrida que a gente tem aqui nos Estados Unidos, a Bianca tem buscado muito mais que eu, né? Mas tem estudado, tem ouvido. O tempo que você perde, às vezes, no Instagram, no Facebook, uma coisa, vai ouvir um podcast, vai ouvir além do nosso, é claro. Né? Procure, existem podcasts maravilhosos de criação de filho. Vá desenvolver o seu conhecimento. Não venha com aquela mente fechada autoritária, né? Que achando que filho você vai criar no grito, que não vai dar certo, não. E também ao contrário também não, né? Permissivos demais, né? Porque hoje a gente vê realmente muitas crianças com essa síndrome do imperador. Crianças que às vezes a gente ali na igreja também às vezes não respeitam nem a autoridade do professor, né? Porque às vezes o filho pode até não gostar do que o pai e a mãe fala, contradizer, né? Às vezes em casa, mas às vezes quando eu entendo por mim, porque eu já fui criança, adolescente, então às vezes a mãe falava alguma coisa, a gente, ai mãe, nem é tanto assim, mas para a professora, né, para as tias lá do Kids, a gente sempre era, não, tudo bem, respeitava. Havia essa relação de respeito. E hoje a gente vê as crianças não tendo isso. E até essa semana a gente conversava sobre isso, e você falou uma coisa que é interessante, sobre o respeito dos mais velhos, né? Que a gente tinha esse respeito, como você falou, às vezes discordava dos pais, mas com os mais velhos... Que tinha mais liberdade, no caso. Nós tínhamos mais liberdade. Quando chegava, de repente, na igreja ou na escola, tinha-se um respeito com os mais velhos. E a gente não percebe hoje nessa galerinha que está vindo aí. Porque, assim, o que eu mais vejo é realmente isso. Os pais hoje eles estão dando mais autoridade para a criança. Né? Aconteceu um episódio na igreja, não foi mas acontece às vezes, né? Da criança não querer ficar no Kids. Ok, ela pode ir para dentro da igreja com os pais, não tem problema. Mas aconteceu o episódio da criança
não poder ficar no Kids, porque já era tipo um pré-adolescente, então o Kids vai até os 12 anos e tudo mais. Quando chegou lá, a professora falou que não tinha, né, para a faixa etária dele. Eu presenciei, né? Eu tava lá na hora. Isso. Mas tu presenciou né, amor? Então acontece várias vezes isso. Tanto o fato da criança... Opa, desculpa. Tanto o fato da criança não querer ficar no Kids e também não querer ficar na igreja, né? E vice-versa, dentro do templo. E esse caso foi um caso que ele já era um pré-adolescente. Naquele dia não tinha, né, sala para ele, que a gente estava até as crianças com determinado faixa etária. E a professora falou, mãe, ele já tem idade, ele pode ficar dentro do templo, né? E tudo mais. Ai, mas ele não quer. Então vamos para casa. Né? Ou seja, se arrumou, veio para a igreja e porque o imperador não quis ficar na igreja não tinha Kids. E assim, não era uma criança. Esse que eu presenciei já era um homenzinho crescido. E os pais simplesmente a mãe, na verdade, disse, então vamos para casa. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei chocado. Eu digo, meu Deus, é o que o menino quer. O que vai ser essa pessoa quando crescer? O que vai ser esse menino? Sabe, quando ele ganhar um não, quando ele reprovar na escola, quando ele fazer uma aplicação... Crescer, já tá grande, né? Tá grande. Na verdade, tinha 12 anos, né? Essa criança. Então, e outras coisas que a gente vem vendo, assim, com relação ao Kids, né? Que a gente serve ali na igreja, são, às vezes, pais, assim, que querem já colocar a criança, como a gente às vezes cuida do berçário, né? Com 1 ano a gente já atende a criança ali. Então o que a gente pede para os pais? Às vezes precisa ser feito um período de adaptação, mas os pais às vezes não têm paciência de fazer isso, já querem colocar a criança ali de todo custo, tem que ficar ali porque eu quero assistir o culto. E também nós estamos tendo uma geração de crianças que não conseguem ficar num culto. Né? Antigamente nós ficávamos. Estendia a toalhinha, eu lembro, minha mãe a gente dormia. Estendia embaixo do banco da igreja e eu dormia ali. Não tinha celular, não tinha nada disso. E nós fomos acostumados a ficar dentro da igreja. Hoje em dia nós vemos pais que se não tem Kids na igreja não vão para o culto. Não vão para o culto. Né? Porque não tem ninguém para ficar com o meu filho. Ai, gente, desculpa, né, ficar falando isso, mas é verdade, gente. Se não tem Kids na sua igreja, onde você vai, não deixe de fazer as suas atividades por causa do seu filho. Eu levo os meus filhos para onde eu for. Eles vão no mercado comigo, eles vão em lojas comigo, às vezes o Mozo não tá, quando o Mozo pode ficar, claro que eu prefiro que eles fiquem em casa, que eu vou mais rápido, né? Vou mais prático, mas se eu vou para salão, eles vão comigo e ninguém reclama dos meus filhos. Até teve um dia que a gente tava indo para a igreja e falamos para eles, vocês vão lá, vão para a salinha, tem um cultinho de vocês e tal. E aí o Noah disse assim, não, papai, a gente quer ficar, eu e a Zoe, nós queremos ficar dentro da igreja onde o pastor prega. E é incrível que quando a gente vai pro culto, o Noah e a Zoe não ficam no celular. Não. Que isso é outra coisa que a gente observa muito dentro da igreja. O pai senta, a mãe senta e dá pro filho um celular. Aí o filho fica dentro do templo, totalmente desconectado do ambiente de adoração que está acontecendo ali. Então, o que a gente está conseguindo fazer com os nossos filhos é eles terem essa noção do que eles precisam fazer quando eles estão lá. E quando a gente sai de carro, a gente não dá celular para eles. Filho, olha aqui a natureza que Deus criou, é sendo intencional o tempo todo, põe um louvor dentro do carro, a gente vai cantando, a gente vai conversando, ou mesmo naquele tempo de ócio. A criança, ela precisa do ócio. Nós precisamos do ócio, aquele momento de reflexão, de introspectivo, né? Então a gente precisa disso. Que a Zoe raramente tem no carro. Já teve um dia aqui. Não, mas ela fica no ócio dela, ela fica brincando sozinha. O Noah dorme, a gente às vezes fica conversando entre nós e ela fica lá brincando, ela sozinha. Então uma vez ela falou tanto que o Noah pegou assim, maninha, fica quietinho um pouquinho. Mas é o ócio dela, esses dias ela no carro, né? Zoe Frozen, não sei o quê, né? Brincando que ela era Zoe... Princesa Frozen, né? Uma coisa assim. E daí eu olhei pra trás, assim, às vezes eu não quero dela, fica envergonhada, né? E começo a rir. Mas a criança precisa disso.
infelizmente, hoje com as telas, a criança não está tendo esse momento de criatividade, né, para observar uma coisa. Ela está toda hora sendo bombardeada por conexões. E chega na igreja também, é isso, né? Às vezes eu vou para sala, às vezes a gente também dá celular para eles, né? Dependendo do lugar onde está. Não, quando a gente fala aqui contra celular, não quer dizer que a gente nunca dá celular, a gente dá. Só que tem um controle primeiro do tempo, segundo o controle do conteúdo que eles estão assistindo, né? Então, e o lugar também que eles estão. Eles estão sempre próximos da gente. Quando estão com o celular, a Bianca está sempre alerta, tá sempre alerta. Se eu ouço algo assim que não é, ou uma coisa interessante, se eu percebo que eles baixam o volume, porque eles já têm essa percepção. A criança é muito ligada, ele já sabe o que a gente não deixa eles assistirem. E o YouTube é terrível, às vezes ele bota alguma coisa ali. Então, ele baixa um pouquinho o volume. Aí, a gente interfere. Só por que você baixou o volume? Por que você está indo pro quarto com o celular? Então, ambiente controlado. Se você tem o controle como pai, cara, vai fluir. E o que a gente vê, assim, às vezes na igreja, né? Esses dias teve a jornada, eu acho que do voluntariado, né? Que a gente ficou o dia todo na igreja. Era de manhã até de tarde. E eles foram com a gente. Né? A única coisa que eu fiz foi levar lápis de cera e folha sulfite. Mas eles não pegaram em nenhum momento celular, nada. Né? Então é muito raro, já aconteceu de a gente dar uma vez o celularzinho para eles na igreja, foi no dia de uma reunião de líderes, olha como é tão esporádico que eles já estavam desde manhã na igreja. E à tarde a gente ia ter uma reunião de líderes de 1 horinha. Então, na hora do louvor, eles ficaram só como eles já estavam desde manhã na igreja, né? Já estavam cansados. E eu também não fui preparada com, né, o papel e tudo mais. Daí a gente deu ali, mas eles ficaram tipo uns 20 minutos no celular e a gente do lado. Por quê? Porque, na verdade, era uma palestra para líderes que nós tínhamos que ouvir. Foi um ambiente, foi uma situação extraordinária que não estava na programação nossa do final de semana. Tanto que o Noah me cobrou. O Noah disse: papai, mas você falou que hoje era dia de família. Hoje a gente veio para a igreja e amanhã a gente vai vir para a igreja. Então a gente não vai ter dia de família esse final de semana? Aí eu disse para ele: não, filho, nós vamos ter, saindo daqui, nós vamos passear, nós vamos fazer alguma coisa. E como a palestra é aquela coisa, a criança acaba criando a identidade. E como era outro pastor, não era o pastor Benhur que estava pregando, eles meio que estranharam. Era uma palestra mais técnica, era para líderes, isso. Era voltado, né? Então aí a gente deu para eles para que eles se entretessem por um momento. E sabia que ia ser um tempo reduzido, né? Reduzido, menor do que um tempo de culto. Então, essas são as coisas que você precisa perceber no seu filho, para você não, de repente, ser um pai autoritário demais e criar no filho uma aversão à igreja, uma aversão a ambiente de culto, e também você não ser permissivo demais, você não deixar o seu filho decidir até se ele fica na igreja. Gente, ir à igreja, ler a Bíblia, você criar, assim, ter uma criação espiritual também, é intencional também. Então, assim como a gente sempre fala aqui, a gente escova os dentes, a gente vai para a escola, o seu filho também tem que ler a Bíblia, ele tem que ir para a igreja, ele tem que fazer o devocional. Então, começa como uma obrigação, como toda rotina. Todo dia de manhã ele não acorda, ele não tem que tirar o pijama, não tem que escovar os dentes. Então, aí já inclui um devocional, aí já inclui uma leitura bíblica, se ele até já lê. Se não, você vai ler a Bíblia com ele. Lembrando, né? que o devocional não precisa ser algo... Quem sabe você pensa assim, tem que cantar, tem que fazer... Às vezes não. Não um culto completo. Não um culto completo. Você pode pegar uma passagem bíblica, se seu filho é pequeno, adapte essa passagem à linguagem dele. Até porque hoje tem bastante devocionais infantis. Isso, tem muito devocionais, tem Bíblia infantil, então você pode pegar isso, adaptar a linguagem dele, explicar para ele ali aquele momento, e aí depois... Você faz uma oração agradecendo, pede para ele repetir, né, aquela oração. E aí você estabelece, até que a gente tem na nossa geladeira aqui escrito, a Bianca escreveu, uma lista, valores inegociáveis. Né? São coisas que você precisa estabelecer, princípios na sua casa. Como a Bianca falou, escovar o dente, você não precisa escovar o dente, você não precisa trocar o seu pijama, você não precisa fazer suas coisas. Estabeleça essas coisas como valores inegociáveis. Né? Você ler a palavra de Deus com o seu filho, você fazer a oração com o seu filho. Então, o nosso ritmo familiar, né? Para que eles se acostumem,
para que quando eles chegarem num ambiente de culto, eles não cheguem assim desconectados, né? E se você é novo convertido ou ainda não fez isso, ou às vezes a criança é pequena, eu sei, gente, uma coisa que eu tenho notado também trabalhando ali como Ministério Infantil, que a pandemia atrapalhou muito as nossas crianças com relação à tecnologia, né? As crianças que estudavam começaram 2 anos a estudar na frente do computador dentro de casa. As crianças que nasceram em época de pandemia estão tendo uma dificuldade de socialização. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, mas o que é? Treino e paciência. Você não vai chegar amanhã, botar uma criança de 1 ano dentro de um berçário da igreja, às vezes a criança não está acostumada e você achar que tudo bem. Né? Então, se você quer que a criança fique dentro de um berçário, você tem que adaptar essa criança, você tem que... Se for preciso, você fique com ele Você lá. fica com ele, né? As outras crianças que não estão acostumadas a ir para a igreja, você vai ter que fazer... Se você quer fazer tirar o celular, né, do convívio, ao mesmo tempo que você deu, só você tem autoridade para tirar. Ah, agora o meu filho joga videogame não sei quantas horas. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu nem sei o que fazer. Não sabe o que fazer, meu querido? Tira o videogame. Tira. Né? Assim, a autoridade é sua. O que se percebe, o que eu vejo assim na geração de pais de hoje é que vem de uma geração, nós estamos no meio ali, a gente está vindo de uma geração, de certa maneira, até um pouco autoritária, né? Porque a galera mais das antigas, eu tô com 40, a minha criação já foi um pouco mais autoritária, né? E aí a gente vem e acaba às vezes querendo ser um pouco menos autoritário, né? Como foram nossos pais em alguns aspectos, e acabamos pecando nisso. Eu lembro que essa questão do ócio que você falou, muito, muito marcada, um dia que a gente estava dentro do carro e o Noah meio que começou a chorar, assim, uma coisa. Eu, na hora, peguei o celular e dei para ele. E aí você me falou isso, o Noah não tá tendo frustração, o Noah não tá sentindo, não tá tendo esse tempo para ele ficar... Realmente, o ócio ali, é o tempo dele ficar sem ter nada para fazer. Né, o tédio, né? O Noah não tá sentindo tédio. E daquele dia pra frente eu passei a pensar dessa maneira, sabe? Eu refleti e realmente é verdade. A gente fica tentando, como pais, suprir as frustrações dele o tempo todo, O filho não né? pode... que já tá dando, né? A gente foi no aquário na segunda-feira com meu irmão, minha cunhada, né? Que eles estão aí. Segunda-feira era feriado, entre aspas, era pra ser, né, amor? Mas tu trabalhou, algumas pessoas trabalharam. E no aquário tem uma lojinha, né, que vende coisas do aquário, pelúcias e tudo mais. E... Que inclusive eles já ganharam quando a gente teve lá Isso, daí vez. A última vez que a gente foi, a gente passou na lojinha, cada um ganhou uma pelúcia, nós viemos para casa felizes e contentes. Então, quando a gente acabou o nosso passeio pro aquário, Noah já pensou, a outra vez eu ganhei uma pelúcia, hoje eu vou ganhar de novo, né? Então a gente foi. Daí quando chegou lá, que a gente estava saindo, ele já estava todo feliz, né? Eu digo, na hora, gente, como mãe, é coisa engraçada, né? Na hora, eu vendo a carinha dele, eu já disse, putz, ele acha que ele vai ganhar uma pelúcia. A gente já sabe, até na expressão, né? Daí, quando a gente passou, eu disse pro meu irmão, vamos passar por aqui, não vamos passar lá dentro da lojinha. Não sei o quê, porque ele já veio todo assim, né? Perguntando da pelúcia. Daí, eu só disse assim dentro do aquário, filho, hoje... Porque ele já daí me perguntou, quando foi chegando assim perto, na saída, ele já me perguntou, a mamãe, é a nossa pelúcia? Daí eu disse, não, filho, hoje não tem pelúcia. Daí pronto, né? Uma tromba. E o Noah não fazia, nunca foi de muito fazer isso, sabe? Não é não, sim é sim, tal. Mas esse dia, ele ficou com uma tromba muito enorme. Daí a gente saiu, meu irmão pegou na mão dele, sabe quando a criança vai assim? Com a tromba, né? E andando assim... arrastando o pé e tal. Daí eu disse, filho, por que você tá assim? Eu já sabia, né? Mas eu perguntei, por que você tá assim bravo? Ele, não, porque eu queria ganhar uma pelúcia e você não me deu uma pelúcia. E a Zoe, nem tchu, a Zoe já tava lá na frente, e geralmente é ela que faz isso, né? Geralmente é ela que se frustra mais fácil. Daí por isso que eu achei estranho, mas tudo bem, ela já tava lá brincando, nem aí pra pelúcia. E ele ali, naquele momento, pelúcia. E daí, na hora, eu meio que dei uma risadinha e falei assim, filho, tu já tem um monte de pelúcia em casa? E tal.
Quando eu falei isso, daí que eu vi na expressão do rosto dele que ele ficou pior. Daí ele começou a querer chorar, não sei o que, não sei o que lá. Deu, putz, o que eu fiz, né? Porque daí eu fiz errado, né? Eu não acolhi a frustração dele, né? E já joguei uma coisa e na frente de todo mundo, ele é meio envergonhado, ele não gosta, né? Mas como eu estava entre família, né? Eu falei realmente sem pensar. Daí depois a gente chegou num local assim, a gente parou, daí eu fui, chamei ele no canto, eu disse, filho, ó, desculpa, eu sei que você queria muito a pelúcia, vem aqui, que a mãe vai te abraçar. Abracei ele, ele começou a chorar, porque ele fica segurando o choro, né? Daí ele começou a chorar. Daí eu disse, filho, assim, ó, a mamãe vai te explicar. Hoje não é dia de ganhar nada. A gente acabou de passar o Natal, você sabe que tem datas específicas que você ganha presentes, né? Eu sei que a última vez que a gente veio aqui, a mamãe e o papai deram uma pelúcia para você, mas hoje não vai ser assim, a mamãe já pagou o ingresso, a mamãe tem que pagar estacionamento, nós já estamos passeando aqui, comemos coisas diferentes, então já teve bastante gastos de dinheiro. É interessante dar para os filhos essa noção. Essa noção da onde saem as coisas, isso, né? Porque a criança acha que, pum, estala o dedo, né? Então você dá essa noção financeira para a criança, ó, você já ganhou aqui e tal, agora a mamãe vai ter que pagar isso, aquilo outro. Você não dá, primeiro, a noção de escassez pro filho e também não dá aquela noção de abundância que ele pode ter tudo que quer. Né? Isso, e naquele momento, eu falei para ele, filho, você acabou de vir do Natal, você já ganhou presentes, o titio e a titia vieram, deram mais presente para vocês, você ganhou até mais presente do que, né, era para ganhar. Lá em casa você já tem também bastante pelúcia, não é o momento. Tá bom? Eu espero que você me entenda. Eu entendo que você ficou chateado porque você ficou esperando, porque daí, na verdade, ele ficou no aquário, na expectativa que na saída ele ia ganhar uma pelúcia. Né? E até bonitinhas. Daí eu até ri com a mãe, né? Eu disse, daí depois, tudo bem. Daí ele entendeu quando eu expliquei, ele entendeu, pronto, já foi correr, já foi brincar. Daí eu até brinquei com a mãe, não é pelo dinheiro. A mãe começou a rir, né? Não, é um ensinamento que a gente traz aí. Mas é verdade. Às vezes, por a gente ter, não muito, né? Mas ser acessível, a gente acaba dando. Ai, gente, o que é uma pelúcia? Para ele não ficar chorando no meu ouvido. Eu confesso que eu pequei muito. Né, o Mozo precisou aprender um pouquinho. Precisei aprender um pouco, porque eu sempre fui, assim, não sei se porque pela minha criação, a gente, o papai e a mamãe trabalhavam duro, a gente tinha uma vida bem limitada financeiramente, então não tinha muito presente. E hoje a gente vive numa realidade totalmente diferente, aqui na América é bem mais acessível as coisas, então dá uma... Sabe, aquela empolgação, aquela vontade. Tanto que até na primeira vez que a gente teve... Na primeira não, acho que foi a segunda vez que a gente teve lá quando eles ganharam a pelúcia. Você tinha dito, não vamos dar. Eu ainda fui que comprei, não, foi tu que comprou. Fui eu que... Eu sou mais segura, assim, porque eu falo realmente para eles que eles têm datas específicas. Porque uma época, assim, quando eles eram menores, né, amor, tu não podia ir na CVS. O Mozo ia na CVS, ele trazia um carrinho. A farmácia aqui. Que é uma farmácia, as farmácias aqui são diferentes, no Brasil é só remédio, aqui não, aqui é um mercado. Então chegava lá, eu via aqueles brinquedos e cara, levou. O Mozo ia, tipo assim, a qualquer lugar que ele fosse, se ele fosse no Brasileiro comprar carne, ele trazia um negocinho. Se ele fosse não sei o que, outro negocinho. Eu disse, amor, assim, eles vão, por mais que é um negocinho brilho, né? que é de $2, $5, né, que é bem acessível, uma que os brinquedinhos da CVS, esses brinquedos, é uma coisa assim, né? Descartável. Eles brincam. Já, tipo, é só que eles eram menorzinhos mesmo. Daí o Mozo foi, né, amor? A gente foi conversando sobre isso e eles começaram a entender. Porque daí, às vezes, eles ganham, tipo, um presente no aniversário, do Natal, que é pra ganhar, eles nem dão muita bola. Porque para eles, na verdade, né, eles não entendem, assim, valores, né? Eu tenho uma nota de 100 e 5 notas de $1. Eles vão querer as 5 notas porque é mais quantidade. Então, eles não entendem ainda essa quantidade. Então, quando você dá um brinquedinho pequenininho e no aniversário você dá um brinquedo melhor, eles não estão nem aí, porque ontem eles ganharam um brinquedinho, que eles também queriam lá, que viram lá na CVS. Né? Porque eles não têm muito essa relação ainda pela idade deles. Eu sei que adolescente tem, né? Esse negócio de um iPhone é mais caro do que né? Outra coisa. Então a gente foi começando a trabalhar e fomos aprendendo na prática, né, amor, essas coisas. E é isso.
é lidar realmente com a frustração. Você tá vendo aí? Então é o balanço, tá? É autoridade e amor. Não seja excessivo na autoridade para você não se tornar um déspota dentro de casa, e também não seja excessivo no amor para que de repente você crie um imperadorzinho dentro de casa, né? Crie um filho com síndrome do imperador e que você vai acabar prejudicando o futuro dele. Você acha que você está fazendo algo que vai agregar, né? Que estou tratando bem o meu filho, quando na verdade você está estragando o seu filho. Então aqui o que a gente até já mencionou, né, que na verdade a gente já falou sobre os pais negligentes, os permissivos, os autoritários, que seriam basicamente, como o Mozo já falou, exercer um poder, né, excessivo sobre o ponto de vista dele. Não tem, tipo, regras estabelecidas, é o que ele quer e pronto. Por exemplo, a criança está brincando na sala. Daí ele diz, agora sai da sala porque eu quero ver televisão, não sei o quê. Ou até a criança tá vendo televisão, chega, vamos dormir, apaga isso daí. Tipo, autoritário, né? E uma pessoa que usa da autoridade, né? Da autoridade é que ouve, respeita, né? Mesmo sendo o próprio filho, né? Ela ouve, acolhe, respeita, e visando sempre o quê? Quando a pessoa tem autoridade, ela visa o bem-estar da criança, a proteção, o cuidado, a orientação, o comportamento, porque dar limites é amar, né? Então, quando você exerce a autoridade sobre o seu filho, você está dando algum tipo de limite. E muitas das vezes a gente está dando orientação, porque dizer não também é amar, dizer não é dar limites. Então, quando você não dá uma coisa, isso eu falo muito para as crianças, quando a mamãe não dá alguma coisa para vocês ou diz não, é porque eu sei o amanhã e eu sei o que isso vai dar para vocês. E como o Mozo falou, tem uma frase da irmã Marlene Guerreta, acho que é Guerreta o sobrenome dela, e ela fala, criança se cria no colo. Hoje eu estava até falando com a mãe de uma das crianças que eu cuido, e ela não sabe ainda lidar muito bem com a frustração. Então, quando alguma coisa dá errado, ela realmente é aquela criança que sai correndo, que o que ela tem na mão ela joga. Só que ao mesmo tempo que eu digo assim, abre os braços para ela já vem correndo, me abraça, já vem pro meu colo, chora. Porque, na verdade, é uma coisa que ela não sabe lidar. É uma frustração que ela passou e ela estoura, né? Então, eu fico para ela, respira, vamos aqui, a tia tá com você. Se eu... tipo assim, não acolhesse esse sentimento dela. E ela melhorou muito. Muito. Por quê? Porque criança se cria no colo, né? Criança se cria perto da gente. Hoje a Zoe, eu tive que dar colo para um monte de gente. É assim, eles brincam pelo meu colo. Tem vezes que eu até nem sento, porque se eu sento, é uma aqui na minha cabeça, uma aqui no meu lado, outro no meu lado, daí eles começam a brigar, eu digo, gente... eles querem estar perto, eu percebo isso quando eu chego em casa. Eu chego em casa, aí muitas das vezes eu tomo um banho e tal, venho, sento no sofá. Quando tem o sofá, tem os dois lugares do meu lado, tem as cadeirinhas deles ali, mas não, muitas vezes querem sentar um aqui, outro aqui, e fica às vezes disputando entre eles, quem pode estar comigo, e querem estar abraçadinho, assim. Aí uma vez até disse, Zoe, senta aqui, filhinha, assiste aqui do lado do papai. Ela disse, não, papai, eu quero você. Não. Ela quer estar ali hoje eu tava agarrada. assim, também dando comida para um, né? E o outro aqui não tava comendo direito, porque daí eles pegam e se dispersam, né? No fato, tipo, começa a levantar da cadeira e não sei o que. Eu digo, não, gente, é hora de comer, vamos sentar para comer e tudo mais. No que eu tava aqui de joelhos dando comida para um, o outro já veio aqui na minha cabeça, o outro já tinha me abraçado aqui, o outro já tava sentado aqui nas minhas pernas atrás. Eu digo, gente, vamos comer, né? Que é hora de comer. Mas é o quê? Eles querem estar perto, querem estar junto, todos eles. A criança precisa de amor, a criança precisa de colo, né? Essa mãe disse que na outra babysitter, ela passou 5 meses chorando, né, lá. E aqui eu acho que ela chorou o primeiro dia, depois não chorou mais. Mas não sei porquê, né? Não tô também falando da outra pessoa, não sei porquê, mas o meu jeito de lidar com as crianças é assim, né? É amparando e dando colo. E quando os pais trabalham também juntos, né? Isso que a gente tem falado muito aqui. Tudo isso faz sentido. Não adianta eu fazer uma coisa e o Mozo fazer outra,
né? Ou ele fazer uma coisa. A linguagem precisa ser a mesma. Né? A gente precisa trabalhar em conjunto, estabelecer, opa, quase não saiu, estabelecer as regras e os limites juntos, né? Para que o que o outro fala, um fala, o outro afirma. E é isso aí, tá, gente? Lembre-se de estabelecer valores inegociáveis. Converse com seus filhos, escreva isso, faça como aqui em casa, escreva, que eles possam ver isso, que eles possam ler isso, já são alfabetizados, que eles leiam aquilo ali e que eles tenham aquilo na mente, que aquilo ali são valores inegociáveis da família. A Bíblia já fala sobre isso, né? Até na última manhã de segunda a gente mencionou Abacuque 2:2, escreva a visão para quem estiver longe, mesmo passando correndo, para que veja. Então, se você precisar, as nossas declarações também estão na nossa geladeira, as declarações que eu falo todos os dias para o Noah. Agora a gente já sabe de cor, né? Nem precisa ficar lendo, mas eu sempre coloco ali para que eu mesmo não esqueça. E eu sei que daqui a pouco que eles comecem, né? Vão começar a aprender, porque criança, gente, a mente é assim, né? Você fala, às vezes você tá lendo, ele já gravou. Então, fale, mostre mesmo, nem que tenha que encher de post-it. Eu já tô pensando mesmo, hoje eu tava pensando, Noah quis que eu falasse para ele o quê? Oi, mamãe, que eu não me lembro, que eu sempre esqueço. Que o Senhor lá no céu, né? Sempre quando você fala para eles, né, amor? E daí, ontem o Noah se atrasou um pouquinho para ir para a escola, não deu pra gente ligar para você para fazer a oração. E daí o Mozo sempre faz um ritualzinho ali com eles, e como ele não teve essa oração dele, ele pediu para que eu fizesse. Porque já é uma coisa deles, você tá né? vendo, Já estabelece. Já tem com ele, que antes dele ir para a escola todo dia, a gente faz uma oração junto, via FaceTime. Então ele tem isso já como um valor inegociável. Quando não consegue, ele se frustra. Então são as 4 categorias aí da pesquisa. Os pais negligentes. A gente não deu o resultado ainda, né? Vamos dar. Negligentes. Os permissivos, os autoritários e os de autoridade. E o resultado qual foi? Então, na pesquisa, os piores pais foram os autoritários. Então, aqueles que a gente já falou, né? Que só manda, mas de exemplo que é bom, não tem nada. E os melhores foram os com autoridade, que eles são alto em amor, né? O grau elevado de amor e o grau também elevado em autoridade, que insistem na obediência em um contexto de carinho e afeição. Então são aqueles pais que é o que a gente tem falado aqui em cada episódio, que instrui, que ensina, que orienta, que anda junto. Então não é não, o sim é sim e vamos juntos. Maravilha, esse foi o episódio de número 13 e aqui do nosso podcast. Esse é o primeiro do ano, né? Esse é o segundo já. É o primeiro, né? Primeiro do ano. Verdade. Desejamos um 2023 abençoado para você, para sua família, para sua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.